Olhe para as portas da catedral. Olhe bem. A narrativa oficial, aquela que você decorou nos livros de escola, nos diz que estas estruturas magníficas foram erguidas no século XVII e XVIII. Dizem-nos que foram construídas com ferramentas rudimentares por escravizados e colonos exaustos, sob o sol escaldante de um Brasil recém-descoberto. E a justificativa para portas de 3, 4, 5 metros de altura? Eles nos dizem que era para a passagem dos andores, as plataformas de madeira que carregavam os santos nas procissões. Pense na logística, pense na física. No Brasil colonial, a altura média de um homem adulto não passava de 1,60 m. Construir portas de 5 metros, de madeira de lei pesando toneladas, exigindo dobradiças e engrenagens de ferro maciço apenas para passar uma estátua de madeira algumas vezes ao ano? Em uma época em que supostamente lutavam para sobreviver e extrair riquezas, a matemática não fecha. A proporção é um insulto à lógica. Essas portas não foram feitas para andores. Elas não foram feitas para ostentação. Elas nos contam uma história que foi apagada, uma história de uma escala diferente, de uma civilização diferente. Elas são a evidência residual de uma arquitetura que não pertencia aos colonizadores portugueses, mas que foi meramente ocupada, adaptada e renomeada por eles. A verdadeira história do Brasil não começou em 1500. A verdadeira história foi enterrada. A história como a conhecemos é um livro-caixa meticulosamente forjado. Um inventário de mentiras acordadas, escrito pelos vencedores para esconder a herança da humanidade. Se você está pronto para olhar além da narrativa oficial, se você quer desenterrar os arquivos suprimidos e entender o mundo que foi roubado de nós, inscreva-se neste canal. Considere isso não um clique, mas o seu alistamento na resistência dos despertos. Deixe seu like e prepare-se. Nós vamos cavar fundo. Vamos começar analisando o que nos é vendido como a Era de Ouro de Minas Gerais, o século XVIII. O epicentro do barroco brasileiro, Ouro Preto, Mariana, São João del Rei. A história convencional nos pede para acreditar em um conto de fadas arquitetônico. Dizem que, no meio das montanhas íngremes e isoladas, homens cortavam blocos colossais de pedra-sabão e quartzito, sem infraestrutura, sem estradas pavimentadas, sem guindastes hidráulicos. Eles ergueram catedrais que rivalizam com as maiores obras da Europa. E quem foi o mestre por trás de grande parte dessa engenharia sagrada? A narrativa nos entrega a figura trágica e heróica de Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa. Um homem que, segundo a história oficial, perdeu os dedos e os movimentos das mãos devido a uma doença degenerativa misteriosa. Um homem que supostamente esculpiu geometrias sagradas geometricamente perfeitas, cúpulas complexas e portais de pedra maciça com cinzéis amarrados aos cotos de seus braços sangrentos. É uma história linda, emotiva, mas quando você olha para a precisão matemática das obras, quando você estuda a simetria impossível da pedra-sabão, uma verdade mais sombria emerge das sombras da dúvida. E se Aleijadinho não fosse o construtor? E se ele e muitos outros artesãos da época fossem, na verdade, restauradores? Herdeiros de estruturas que já estavam lá, homens encarregados de desenterrar, limpar e cristianizar edifícios de uma civilização anterior que utilizava a mesma arquitetura globalizada em todo o mundo? A arquitetura que chamamos de tártara. O mesmo padrão geométrico, as mesmas agulhas apontadas para o céu, as mesmas cúpulas de cobre e ouro. O mundo inteiro coberto por uma mesma malha arquitetônica, supostamente erguida por culturas que, nos dizem, mal tinham contato entre si. Mas preste atenção ao chão. Olhe para a terra sob essas igrejas. Este é o fenômeno que os pesquisadores independentes chamam de inundação de lama, ou mud flood. Caminhe pelo centro histórico de Salvador. Caminhe por Ouro Preto. O que os guias turísticos chamam de porões ou masmorras para escravizados são, na verdade, os andares térreos originais, prédios inteiros com 3, 4 metros de suas bases soterrados por um evento cataclísmico não documentado. Janelas que dão para calçadas de pedra, portas originais bloqueadas por toneladas de sedimentos, forçando a criação de escadas improvisadas e portas menores no que antes era o segundo andar da estrutura. O Brasil não foi descoberto e construído do zero. Ele foi encontrado, desenterrado e repovoado. Os colonizadores não trouxeram essa arquitetura impossível com eles em caravelas de madeira. Eles a encontraram aqui, semi-enterrada, e reivindicaram sua autoria. Mas para quê? O que eram essas estruturas maciças,
antes de lhes colocarem uma cruz no topo e chamarem de igrejas. A história nos ensina que o ouro nas igrejas brasileiras, especialmente as de Salvador e Minas Gerais, era uma demonstração de poder do Império Português e devoção a Deus, uma extravagância estética. Mas, se retirarmos as lentes da religião e colocarmos as lentes da física, o que vemos? O ouro é um dos condutores elétricos mais eficientes e estáveis do planeta. Ele não oxida, ele não perde suas propriedades. Estas igrejas não foram desenhadas como locais de adoração de primatas assustados com o inferno. Elas são máquinas, gigantescas máquinas de colheita de energia etérica. As cúpulas e torres funcionavam como antenas, captando a energia eletromagnética da atmosfera, a mesma energia que Nikola Tesla redescobriu séculos depois. A geometria interna, os arcos simétricos e as proporções perfeitas não são apenas bonitos, eles são ciência acústica. É simática aplicada na pedra. A frequência harmônica da atmosfera era canalizada pela estrutura, amplificada pelos domos ressonantes e distribuída. O ouro nas paredes não era tinta decorativa, era o revestimento condutor da máquina. Uma rede de energia livre, curativa e ilimitada. E foi exatamente essa rede tecnológica que precisou ser desligada, usurpada e escondida. Todo crime perfeito exige um encobrimento perfeito. Quem destruiu essa rede no Brasil? Quem assumiu o controle? Para entender isso, precisamos olhar para os verdadeiros vilões da nossa história alternativa. As elites parasitárias europeias, os cartéis bancários ocultos e seus executores políticos. No Brasil do século XVIII, o executor tinha um nome: Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal. A história nos diz que, em 1759, o Marquês de Pombal expulsou a Companhia de Jesus, os jesuítas, do Brasil. A justificativa oficial? Os jesuítas estavam acumulando muito poder político, protegendo indígenas e formando um Estado dentro do Estado nas missões. Mas a verdade que os registros secretos sussurram é muito mais assustadora. Os jesuítas não eram apenas missionários, eram guardiões dos mapas do Velho Mundo. Eles foram os primeiros a encontrar a malha arquitetônica tártara nas Américas. Eles entenderam o funcionamento das igrejas-máquina que encontravam pelo continente, desde a Amazônia até o sul do Brasil. Eles sabiam como a rede de túneis subterrâneos se conectava. Pombal não queria apenas o ouro de Minas Gerais. Ele queria o monopólio da infraestrutura antiga, apoiado pelas coroas europeias que já haviam iniciado o processo de reescrita global da história. Pombal confiscou as bibliotecas, destruiu os manuscritos, assassinou ou exilou os guardiões do conhecimento e entregou as chaves da malha energética aos senhores feudais do novo mundo financeiro. As máquinas de energia foram desativadas. O ouro foi derretido em barras ou deixado apenas como relíquia sagrada. As portas colossais foram fechadas para esconder os maquinários internos, e o povo brasileiro foi ensinado a se ajoelhar dentro dessas máquinas mortas, implorando por favores divinos, sem saber que estavam cercados pelas baterias de uma civilização roubada. Mas o encobrimento não parou no século XVIII. A destruição sistemática das evidências avançou até o nosso passado recente. A prova mais brutal desse apagamento ocorreu no coração do Brasil moderno, no Rio de Janeiro. O ano é 1922, o centenário da falsa independência do Brasil. A Prefeitura do Rio de Janeiro, sob o comando do prefeito Carlos Sampaio, tomou uma decisão inacreditável. Eles decidiram literalmente apagar uma montanha inteira do mapa. O Morro do Castelo, o suposto berço da cidade, com todas as suas construções históricas, capelas imemoriais e uma fortaleza maciça. A justificativa oficial: modernização, saneamento, melhorar a circulação de ar na cidade para evitar doenças. Uma desculpa higienista conveniente. Eles não usaram apenas pás e picaretas, eles usaram tecnologia de mineração hidráulica devastadora. Canhões de água de alta pressão lavaram milhões de toneladas de terra e história direto para a Baía de Guanabara. Eles obliteraram o Morro do Castelo. Mas por quê? Por que tamanho esforço, dinheiro e energia para destruir o ponto histórico mais vital da nação? A resposta estava nas catacumbas. Os jornais da época noticiaram com espanto. Durante a destruição, túneis colossais e abóbadas de pedra perfeitamente talhadas foram encontrados nas entranhas do morro. Catacumbas gigantescas que não se alinhavam com as capacidades dos colonizadores portugueses do século XVI. Aquilo não era uma fortaleza colonial, era o epicentro da grade energética sul-americana. Era o nó de conexão principal dos túneis de tecnologia tártara no Brasil.
As elites precisavam apagar isso antes que a era da fotografia moderna e do jornalismo investigativo tornasse impossível ocultar o segredo. Eles lavaram a montanha para o mar para enterrar a prova definitiva do velho mundo. A destruição das exposições universais nos Estados Unidos e na Europa aconteceu exatamente pela mesma razão, no mesmo período. A mesma arquitetura, a mesma mentira, o mesmo silêncio. E é aqui que o passado encontra o seu presente. É aqui que o crime secular bate à sua porta. Por que eles esconderam a tecnologia de colheita etérica? Por que desligaram as máquinas magnéticas do barroco e enterraram a verdadeira história sob lama e canhões de água? Porque você não pode lucrar com energia livre. Você não pode escravizar uma civilização que tem independência tecnológica. O ciclo do ouro no Brasil não foi apenas sobre o envio de riquezas para a coroa portuguesa. Foi a transferência de lastro para as famílias de banqueiros na Inglaterra, através do Tratado de Methuen. O ouro que revestia as máquinas do velho mundo financiou a Revolução Industrial Britânica. E com ela, nasceu o nosso moderno sistema de escravidão por dívida. Os mesmos grupos de poder, os herdeiros daqueles que financiaram Pombal e a lavagem do Morro do Castelo, são os que hoje estão apertando o cerco. Eles arrancaram você de um sistema de abundância e energia harmônica e o jogaram em um paradigma de escassez artificial. Você trabalha para pagar pela energia que deveria ser livre. Você se endivida para comprar um teto em cidades projetadas para mantê-lo dócil. Eles estão preparando a gaiola digital final. As moedas digitais de bancos centrais, o CBDCS, Identidade Digital Universal. Cidades inteligentes que monitoram o seu consumo de carbono em tempo real. Se eles podem reprogramar todo o passado, soterrar janelas, destruir montanhas inteiras para esconder a verdade, o que você acha que eles não farão para controlar o seu futuro? O apagamento arquitetônico foi o passo 1. O apagamento da sua soberania e liberdade financeira é o passo final. Na próxima vez que você caminhar pelo centro da sua cidade, na próxima vez que cruzar a Praça Matriz, olhe para os degraus afundados. Olhe para a geometria impossível nas torres de pedra-sabão. E, principalmente, olhe para o tamanho das portas. Elas não foram construídas para andores litúrgicos. Elas não foram feitas para você, nem para mim. Foram deixadas ali como lápides silenciosas de uma civilização usurpada. Um lembrete imponente de que o que sabemos não é o que aconteceu. O passado não está enterrado, ele está em plena vista, escondido sob a camada rala das narrativas que aceitamos sem questionar. Se esta investigação mudou a forma como você vê as ruas ao seu redor, deixe o seu like para desafiarmos o algoritmo que protege as narrativas convencionais. Comente abaixo. Qual construção impossível na sua cidade esconde os sinais da inundação de lama? A história foi roubada de nós, mas a memória sobrevive na pedra. Mantenha os olhos abertos, permaneça vigilante e até a próxima fenda na matriz.